Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham pelo Facebook da casa. É uma satisfação estarmos reunidos esta noite para mais uma noite de reflexão, de estudo, de aprendizado. E hoje conosco nós temos nossa querida Márcia, colaboradora aqui da casa, uma amiga muito querida. E para a gente se harmonizar com os nossos amigos espirituais, como de costume, nós vamos cantar o Praz a Deus, o hino da casa, e o Pai Nosso cantado com o nosso colaborador Gustavo. Graças a Deus, graças a doutrina, que nesta casa se ensina, a luz esclareça, a luz esclareça, essa luz também ilumina. Conosco agora, então, a Márcia com o tema Educar a Alma, um convite da pedagogia de Cristo. Boa noite. Queria dizer da alegria de estar nessa casa. Eu estava ali ouvindo as músicas e me emocionando e pensando
mês passado fez 10 anos que eu atravessei aquela porta pela primeira vez. Fez 10 anos que eu conheci o Espiritismo nessa casa. Sou muito grata. Foi uma transformação tão grande na minha vida, eu não consigo me reconhecer. É o antes e o depois desse momento. E eu quero muito agradecer a essa casa. E quero agradecer também o convite e a oportunidade de estar aqui. Vou compartilhar com vocês um estudo a partir de Haroldo Dutra Dias, um palestrante que eu admiro muito, que tem feito grandes provocações, e cada palestra é um seminário, né, para que a gente possa estudar. Ele vai indicando livros, indicando leituras. Então eu uni um pouquinho do que ele fala com o que eu ouvi também do Jorge Elahá. Então eu vou estar falando para vocês um pouco disso. A gente começa com algo que me toca profundamente, né, a questão da educação. O que seria essa questão de educar a alma? E ele vai dizendo para nós que para pensar numa educação da alma, a gente tem que pensar nos princípios do Consolador Prometido. E ele vai destacar 2 princípios que ele fala que são os princípios fundamentais, os princípios fundantes da doutrina. O primeiro princípio é quanto à nossa imortalidade. E ele brinca muito, ele provoca bastante, ele fala assim, olha, parece tão simples para nós espíritas, é a primeira, né, grande verdade. A nossa vida é imortal. Nós estamos vivendo um momento dessa imortalidade. Por que será que continuamos fazendo planos tão pequenos? Por que muitas vezes pensamos a nossa profissão, a nossa família, as relações como se elas fossem um momento? E aí ele nos convida a pensar além. Ele fala assim, ao pensar uma profissão, pense numa profissão por 400 anos. Vocês já pensaram nisso? Ele falou, a gente pensa em se aposentar o quanto antes. Quando eu me aposento, quando eu paro, será que a gente para? Será que... E aí a gente vai lembrando que quando a gente tem informações, um músico não se forma numa única encarnação, né? Aquela beleza toda, aquele que a gente chama de dom, mas que a gente sabe que é um trabalho do Espírito que vem de muito tempo. E aí ele fala que a gente tem que pensar da mesma maneira as relações. Às vezes a gente pensa as relações, nenhuma delas é por acaso, nenhuma delas acontece do nada, não é o acaso. Quando a gente não tem essa dimensão que o Espiritismo nos traz, às vezes a gente pode pensar que o tempo é uma sucessão de momentos às vezes caóticos, né? Eles se sucedem simplesmente. Mas quando a gente tem essa informação da imortalidade da alma, a gente sabe que o tempo não é simplesmente uma sucessão. Existe todo um direcionamento, existe todo um porquê, né? Então ele vai nos lembrando dessa questão da imortalidade da alma e nos pede para fazer uma metáfora com um oleiro, aquele que molda. Porque ele fala que nas sucessivas encarnações nós vamos nos moldando. Então ele até brinca assim, olha... Quando eu falo de educação da alma, eu poderia falar em reforma íntima. Mas, às vezes, para algumas pessoas, para começar a falar, o termo reforma é um termo bom. Mas, se eu for aprofundar nesse termo, talvez ele não seja tão bom, porque na hora que eu falo reforma, às vezes as pessoas vão para a questão da construção. Eu vou quebrar uma parede, eu vou fazer uma sujeira, depois eu vou embelezar, eu vou deixar bonito. E ele fala que é mais do que isso, é um moldar que pode ser... derretido e moldado de novo. E ele pensa nossas encarnações a partir dessa metáfora que ele faz, né? E aí ele nos fala também sobre a importância de nós nos percebermos moldáveis. Nós não somos uma estrutura rígida, como o alicerce de uma casa, nada disso. Nós somos moldáveis. Se nós pensarmos, as pessoas mais da minha idade, nós não nascemos com celular. As crianças de hoje, né, eu trabalho com adolescentes, eles já estão na era digital desde sempre. Nós não. Nós adquirimos hábitos muito facilmente. E às vezes é difícil perder um hábito adquirido. Muitos de nós, e é uma provocação que ele faz, se deixar você 2 horas longe do WhatsApp, você já começa a ficar nervoso. Ficar um dia, então, é algo que você não imagina. Então, assim, como que ele fala, percebam como nós somos moldáveis, a gente adquire hábitos, abandona hábitos, não é fácil abandonar hábitos arraigados, e é por isso que muitas vezes a gente precisa de uma nova oportunidade para conseguir abandonar esses hábitos. Para ajudar a falar sobre esse tema, ele fala, eu vou pedir ajuda para o universitário, né?
e pega um texto de Emmanuel, que chama Educa, está no livro Fonte Viva. Começa dizendo assim: Educa, na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia da escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque na treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Emmanuel. Então, quando ele começa a dizer da semente minúscula, ele mostra uma potência ali na semente, né? Que muitas vezes vai estar colocada numa terra, né? Que vai ter que romper aquela terra para poder se tornar aquilo que ela pode vir a ser. Emmanuel trabalha muito com essa metáfora. E eu estava conversando com uma evangelizadora lá da União, que ela é agrônoma, e ela usou um termo que eu gostei muito com as crianças. Ela falou assim sobre essa questão da semente, né? Quanto mais dura a terra, mais ela tem que ser trabalhada, mais ela tem que ser quebrada, mais ela tem que ser sulcada para que ela possa receber a semente. Quanto mais duro o espírito, mais ele vai sofrer, para que ele possa realmente fazer brotar a potência que existe nele. E ao falar desse texto, ele nos convida a pensar a potência que nós somos, e não apenas aquilo que está manifestado. Então, se o gene divino está em nós, o que nós temos feito para manifestá-lo? Alguns de nós provavelmente estão manifestando ainda uma porcentagem muito pequena desse gene divino. Outros já conseguiram romper uma crisálida, como ele fala ali, para manifestar um pouco mais. Mas a potência já está em nós. Todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Todos nós podemos nos aproximar, nos conectar cada vez mais com essa luz divina que está em nós. Mas para isso exige movimento, exige ação. E é uma ação que cabe a cada um de nós iniciar, dar um primeiro passo, né? E aí ele vai dizendo, a partir dessa questão dessa consciência de que esse gene divino está em nós, e nós sabemos que ele pode se manifestar, e vai muito da nossa ação em querer manifestá-lo, ele vai dizer do segundo grande princípio. E ele falou, vamos ficar só nesses dois grandes princípios, que é a evolução, a seta da evolução. Ela nunca vai ser decrescente. Ela vai estar sempre apontando para essa oportunidade que todos nós temos de evoluir. Como que nós evoluímos? De acordo com a manifestação que nós permitimos dessa centelha divina em nós. E aí ele vai falar sobre essa questão da educação, né? Os processos educativos da vida, para nos moldar, muitas vezes eles precisam nos ferir. Então ele faz a comparação com um bloco de mármore, né? Quando perguntam para Michelangelo daquele anjo maravilhoso que ele conseguiu esculpir, ele fala assim, ele já estava lá, eu só fui libertá-lo. Mas ele vai libertá-lo, né, com uma ferramenta adequada, ele vai esculpindo, ele vai tirando arestas. E o Haroldo, ele brinca tanto com essa questão que ele fala, pense que tudo que você vai conseguir ser, a angelitude está em você. Mas você vai ter que aparar todas essas arestas, você vai ter que se moldar para se transformar em tudo que você pode ser. E aí ele fala, pensa que no fofoqueiro mora um comunicador maravilhoso. Ele precisa parar a aresta, ele precisa abaixar o volume, ele precisa regular tudo isso. No ciumento mora alguém que sabe cuidar, muito bem.
mas ele precisa ainda se moldar para que esse cuidado não fira o outro, para que esse cuidado realmente possa ser algo que faça bem para todos, né? Então ele fala que aquilo que a gente tem de potência já está em nós, mas somos nós que vamos permitir ou não que essa potência se manifeste, porque nós trazemos conosco o gênio da divindade, Deus está em nós, mas nós temos que estabelecer essa conexão. E como que a gente estabelece conexão? Com convivência. Convivência com o sagrado, permissão para fazer uma prece, para realmente se entregar a essa prece, para realmente se permitir conversar com ele, dizer para ele das suas dificuldades, das suas lutas, daquilo que você precisa e quer, né? E ele fala que quanto tempo isso vai durar? Nós não sabemos. Com certeza, como diz o poema da Fonte Viva, no decorrer dos milênios. Mas nós estamos nessa caminhada. E sempre estamos nessa caminhada em conjunto. Não estamos nunca sozinhos. Porque é um processo que não acontece de modo individual. Não acontece de modo isolado. Está sempre em conexão com o outro. E aí ele volta a falar das relações que nós estabelecemos, de paternidade, maternidade, filiação, nas relações de trabalho, nas relações cotidianas, porque são essas relações que vão nos moldando, nos ensinando, nos trazendo lições. E que muitas vezes essas lições, elas acabam parecendo duras, porque nós não estamos preparados para elas. Nós não conseguimos ainda fazer aquela pergunta importantíssima: o que essa experiência me traz? O que eu tenho a aprender com essa experiência? E aí muitas vezes a gente volta para as mesmas experiências, vivendo muitas vezes a mesma questão até aprender com ela. Como aquele aluno muito teimoso que não quer aprender aquele conteúdo e tem que fazer várias provas, e que reprova de ano e faz de novo, de novo e de novo. E ele fala que nós devemos fugir, no próprio texto ali, é preciso que a luz divina se destaque da treva humana. O que é a treva humana? Ele exemplifica a treva humana, que está no Evangelho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Livro dos Espíritos, o orgulho e o egoísmo. São as duas grandes trevas humanas. Mas não é aquele orgulho, que às vezes aquele egoísmo, que às vezes a gente pensa de maneira muito simplista, Tem um bolo só, tem 20 pessoas, eu vou garantir logo o meu pedaço. Ele fala, não, esse egoísmo é muito simples. É aquele egoísmo assim: eu tenho uma religião e essa religião é a mais importante de todas, eu menosprezo todas as outras. Eu tenho um modo de pensar e o meu modo de pensar é o único certo. Como que outras pessoas podem pensar de uma maneira diferente? E ele fala que é um egoísmo que causou tragédias na humanidade. A guerra, o holocausto, a própria fome. Nós produzimos hoje muito mais do que a gente precisa e a gente não consegue distribuir, Então ele fala sobre quanto esse egoísmo traz essas tragédias. E do orgulho, ele fala que o orgulho é um pouco mais sofisticado do que o egoísmo. O orgulhoso reconhece o outro. Ele fala assim: não, realmente somos eu e o outro, mas o melhor lugar é o meu. Então ele reconhece o outro, mas sempre é inferior a ele. E como que a gente tem que trabalhar isso nas nossas relações cotidianas? Lembrando que aquelas pessoas que nos trazem maior dificuldade são aquelas que têm mais a nos ensinar, porque elas estão de alguma forma mexendo em algo que eu preciso moldar, e moldar de novo até conseguir superar, Ele fala também sobre esse olhar para o outro, não olhar apenas o que ele aparenta, mas olhar a potência que está dentro dele. Lembrar que ele é um irmão em processo de evolução, assim como todos nós. E que de alguma forma esse irmão foi nos colocado sob tutela. Nós estamos ali e nós também respondemos pela relação que estabelecemos com o outro. Será que nós percebemos a responsabilidade que temos nessas relações? Ele faz essa pergunta e comenta assim que um espírito superior jamais vai olhar com desdém para quem quer que seja. Ele vai olhar para o verme e vai pensar: é só uma questão de tempo, porque é só uma questão de tempo para ele evoluir e se tornar igual a mim. E ele nos convida a ter esse olhar para os nossos irmãos. Quando ele fala sobre isso, eu lembro de uma frase que eu gosto muito,
Na verdade é a frase que eu tento, né? A gente tenta trazer para a vida algumas dessas frases para nos ajudar a tentar melhorar um pouquinho. A frase de Jesus para Pedro, quando Pedro está muito chateado porque ele negou Cristo por 3 vezes e ele está assim muito arrependido de tudo aquilo, né? E Jesus fala para ele assim: Pedro, o homem na carne é mais frágil do que cruel. Então ele nos dá uma lição maravilhosa. Ele vai mostrando assim: olha, somos frágeis, muito mais do que cruéis. Então muitas vezes a gente olha para aquilo que o outro está manifestando e já dá um veredicto, como se fosse uma coisa definitiva, e não é. As pessoas não são, elas estão, e como nós, elas também estão aprendendo, evoluindo, cada um da sua maneira, né? E aí ele nos lembra que o rio vem da fonte. Ele gosta muito de fazer essas comparações com a natureza. E aí ele lembra que nós nos tornamos tão pequenininhos que muitas vezes nos tornamos uma única célula que vai ser implantada num útero. Assim como a semente num lugar escuro, temos medo, mas vamos ter uma nova oportunidade, né? Então ele faz essas comparações que nos ajudam a perceber que somos esse espírito imortal que teremos todas essas oportunidades. Ele diz assim: ó, existem forças irresistíveis te empurrando para frente, e você, mal-humorado, muitas vezes quer voltar. Então ele nos compara um pouquinho com uma criança birrenta que não está muito afim de evoluir, né? Mas ele fala que não tem como a gente fugir do nosso próprio DNA, que é um DNA divino. Nós somos criatura de Deus. Então não tem como fugir dessa evolução que vai acontecer, né? Independente das nossas birras. E nos lembra também que a Terra é uma escola, né? Nós estamos numa escola. E numa escola eu tenho que me dispor a aprender. E muitas vezes nessa escola a gente ainda tem um orgulho muito grande e acha que quer ensinar. Quantas vezes nós tivemos a audácia, todos nós acho que tivemos essa audácia, de achar que, Deus acho que errou comigo, acho que teve alguma coisa ali que eu merecia que fosse diferente, né? E aí ele fala, olha como nos falta ainda a humildade de reconhecer os processos que vão nos levar à aprendizagem. E nesses processos a vida vai dando muitas voltas e muitos saltos. Às vezes é uma mudança de emprego, às vezes é um ciclo que se fecha, é uma separação, é o desencarne de alguém, que obriga você a se redefinir dentro da própria encarnação. Obriga você a se rever e a mudar direções. E como que essas oportunidades, muitas vezes recebidas como se fosse sofrimento, elas são oportunidades de evolução, né? Aí eu volto para o conceito da educação. Tem um autor que eu gosto bastante, que ao falar de educação, ele diz assim: todos defendem a educação. É muito raro alguém falar que não é importante a educação, mas são muitos modelos educacionais, há muitas formas de pensar a educação. E para exemplificar essas formas de pensar a educação, ele vai lá para uma questão assim bem simples. Ele simplifica bastante a questão dos seres vivos, né, que tem as plantas, os animais e o homem, como os principais seres vivos. Aí ele fala assim: olha, muitas vezes a educação pode fazer aquilo que é feito com a planta. A planta, ela depende de condições externas para a sobrevivência. Ela vai depender de uma terra adequada, da água, do sol. O máximo que ela faz é se virar, né? O girassol se virar para a luz, mas ela não consegue buscar condições de sobrevivência. E aí ele faz uma relação que eu achei bem legal com a religião. Algumas religiões vão fazer com que as pessoas se sintam: eu tenho que receber de fora, eu não vou conseguir criar, eu não vou conseguir buscar. E aí elas não desenvolvem a autonomia necessária. Voltando para o nosso exemplo, ele fala assim que os animais, eles saem de um continente para o outro, né? Os pássaros de um continente para o outro, as baleias de um oceano para o outro para se reproduzir, buscando condições de sobrevivência. E muitas vezes nós nos distraímos na nossa encarnação apenas para sobreviver. E que durante algum tempo, no mundo mais primitivo, isso foi muito necessário. Mas que nem sempre no mundo de hoje isso é necessário assim. Sobreviver por sobreviver, viver apenas para sobreviver. E que viver apenas para sobreviver ou apenas ligado às questões da matéria te fazem perder grande parte desse processo evolutivo. E como terceiro exemplo, ele mostra o homem, né? Ele fala da planta, do animal e do homem. Que o homem, ele é um ser capaz de viver em qualquer ponto do globo. Vive no deserto, vive no iglu, né? no Ártico,
Por quê? Porque ele cria condições de sobrevivência. Ele se adapta, ele se permite mudar. E ele fala também sobre a importância da gente se permitir mudanças. E de nós acreditarmos nessa potência que nós temos de adaptação e de mudança. Porque muitas vezes a nossa não evolução, vamos chamar assim, a gente fica ali paradinho, está muito ligado a ficar muito arraigado, a se limitar, a achar, não, eu vou ficar aqui porque alguém vai me dizer o que devo fazer. E na nossa doutrina a gente tem a questão do livre-arbítrio, que está totalmente ligada à questão da autonomia, né? Sabemos que não é um livre-arbítrio total. Não adianta, por exemplo, eu bater o pé e dizer eu não vou evoluir, porque eu vou. Assim como não adiantaria a gente falar que a Terra não vai girar em torno do Sol e etc. Tem coisas que são da lei, né? Mas a gente sabe que tem essa potência de desenvolvimento e que a gente precisa pensar formas de se relacionar com as pessoas em que a gente possa favorecer a autonomia delas e viver a nossa própria autonomia também. Pensando um pouquinho, e aí pegar o exemplo maior, o máximo que nós tivemos, que é Jesus Cristo. Como que ele foi, né? Ele é conhecido como o maior pedagogo de todos porque ele trouxe ensinamentos tão profundos que marcou, né, a humanidade. Como que ele soube, em tão pouco tempo, deixar esses conhecimentos? Foi de uma sabedoria e de uma perfeição incrível, né? Porque ele nunca foi da instrução, e sim da educação. Por que eu estou falando da instrução e da educação como coisas diferentes? Porque a instrução é algo que vem de fora para dentro, e a educação é algo que faz emergir de dentro. E em vários momentos que a gente conhece da vida dele, das próprias parábolas, a gente vai observar como que ele faz emergir da própria pessoa reflexões que a levam para a mudança. E como que muitas vezes, se nós observarmos o nosso dia a dia, não é tentando impor as coisas que a gente vai conseguir mudanças, mas propondo. Então, é uma relação de proposição e não de imposição, né? E lembrando também que a gente não é uma educação que vai preparar para a vida. É uma educação que já considera a vida imortal e que sabe que nós estamos caminhando para para a angelitude. Então ele vai dando exemplos e ele fala assim, que é uma pedagogia em que desperta a potencialidade. É o espírito domando aquelas suas inclinações inferiores e buscando fazer florescer as virtudes. Quando olhamos para um filho, para um aluno, para alguém com quem a gente convive, não vê só aquela criança, né? Não vê só aquela pessoa, mas vê um irmão em humanidade que está ali e que na relação conosco está buscando evoluir. Será que a nossa relação está contribuindo para essa evolução? Se fazer essas questões diariamente, sabe aquela questão de Santo Agostinho à noite, a hora de deitar, pensar um pouquinho como foi o dia, fazer uma avaliação, buscar aquilo que pode ser melhor no dia seguinte. A própria questão do autoconhecimento, né? Reconhecer aquilo que ainda é sombra e aquilo que já é luz. Então, aquilo que é luz eu já posso oferecer, eu já posso compartilhar. Aquilo que é sombra, com as experiências eu vou superar. E não é do dia para a noite, não é ter essa urgência, mas é reconhecer que existe um processo e que eu estou me colocando a caminho. E aí ele fala das ferramentas que Jesus usou. O exemplo da linguagem, ele não escreveu nada, mas ele deixou sua mensagem marcada de forma tão profunda na alma de quem conviveu com ele, que eles fizeram questão de registrar. E olha que eram pessoas, eu gostei muito assisto ainda naquela minissérie The Chosen, porque mostra pessoas como nós, né, os apóstolos, pessoas muito teimosas, simples, ainda sem compreender muita coisa, muito parecidos com o que nós somos. Então ele não foi procurar pessoas que tivessem um alto grau evolutivo, que já tivessem grande compreensão, ele foi procurar pessoas que realmente vivessem as questões da humanidade e pudessem aprender com ele, né? O olhar individualizado, ele olhava nos olhos, né? Podia estar uma multidão ali que ele olhava nos olhos,
A gente vê isso no encontro dele com Zaqueu, quando Zaqueu está na árvore, na mulher samaritana, no próprio Pedro, né? E é um afeto que liberta. Então a autoridade dele não se impõe por medo ou castigo, muito pelo contrário. O olhar amoroso gera nas pessoas que foram transformadas por ele uma responsabilidade. E a gente vai ver isso agora daqui a pouquinho em umas parábolas. Ele fala também da ferramenta da paciência, que se eu quero educar a alma, eu vou ter que ter muita paciência comigo e com o outro, porque é um processo lento. Eu estou derrubando crenças muito arraigadas, coisas muito repetidas, algo muito conservador, algo que está muito em mim. Então, derrubar tudo isso exige paciência. O perdão, né, necessário para esse processo educativo, o auto-perdão e o perdão do outro. O exemplo, ele fala que só se educa verdadeiramente pelo exemplo. E que nós não estamos, né, quando ele fala de novo da instrução e da educação, ele fala que a instrução transmite dados e a educação transforma o ser. Então não é uma simples recepção de dados, mas é uma transformação do ser. Então ele nos convida para pensar algumas passagens bíblicas, como por exemplo a parábola do semeador. Todo mundo já conhece essa parábola, mas imaginem que por meio de uma parábola simples, de algo que as pessoas já viviam, né, que é o plantio da semente, quando ela cai no espinho, quando ela cai nas pedras. Ele está falando aí de uma receptividade espiritual para uma mensagem nova. Quantas vezes nós também fechamos os olhos para aquilo que é novo? Porque é algo que me desafia, é algo que faz com que eu tenha que voltar a aprender, né? Então ele fala da semente como quem fala desse terreno que tem que ser preparado, desse coração que tem que ser aquecido, né? Ele fala sobre as pedras e nos faz pensar assim, às vezes a pessoa recebe ali a palavra com muita alegria, com muito entusiasmo, mas não tem firmeza, e aí não continua, fica só a palavra pela palavra. Ele fala dos espinhos, que às vezes também chega, mas há tantas preocupações, o mundo material ele demanda tanto, que você não consegue ter um amadurecimento para absorver. E aí ele fala da terra boa, que é aqueles que conservam aquele conhecimento e buscam utilizá-lo de alguma forma, né, mudando a perspectiva da própria vida. Então, e ele termina assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nos traz uma responsabilidade, se você ouviu, se você entendeu, comece a agir, né? Não é só passar ali pelo ouvido, né? E aí tem uma série de lições para pensar mesmo, quando a gente olha para uma pessoa, a gente está olhando para a semente, daquilo que ela pode ser, ou só para o tronco que está ali aparecendo. Ele nos convida a olhar para a semente. O Eurípides Barçanufo, como educador, ele também falava muito disso, né? Quando eu vejo a criança, eu estou vendo a potência que eu tenho ali e que eu posso ajudar a desenvolver a partir das minhas ações, a partir da minha palavra, a partir do meu ensinamento. Ele fala sobre a pedagogia do questionamento, né, que é um despertar da consciência, que faz com que o educando encontre a verdade dentro de si, e para falar sobre isso ele usa a passagem da mulher samaritana no poço. Ele pede água, e ele começa uma reflexão com ela, olho no olho, que ela consegue perceber uma sede que ela não entendia, por meio das perguntas que ele faz, e ela consegue perceber o vazio da própria vida. Então é uma pedagogia que faz a pessoa se encontrar com a verdade que está dentro dela, mas que ela ainda não deu a oportunidade de se manifestar. Essa questão do olhar individualizado, né? O Zaqueu, ele tem uma estatura pequena, ele sobe numa árvore para tentar ver Jesus, e aí Jesus fala para ele que pode descer que eu vou posar na sua casa. E ele fica exultante, porque ele era uma pessoa muito marginalizada, ele era um cobrador de impostos, conhecido naquela época como uma pessoa corrupta. Como que ele ia receber o mestre? E essa ação de Jesus de olhar nos olhos, de não rotular, né, de validá-lo, de chamá-lo pelo nome, de dizer que estará na casa dele, já traz uma mudança para ele de perspectiva de vida. Também imaginem o que é a energia desse mestre, né? E aí ele fala sobre, com Zaqueu teve a questão do obstáculo e iniciativa. Ele não se contentou em ficar no meio da multidão.
ele subiu na árvore, né? Ele queria chegar o mais próximo possível. E Jesus termina dizendo assim, olha, o Filho do Homem não veio salvar o que estava, não veio para os sãos, e sim para os doentes. Então ele vem salvar aquele que está perdido. Ele não vem simplesmente... E a mesma coisa está na ovelha perdida, né? Ele deixa as 99 e vai atrás daquela e faz uma festa e coloca nos ombros aquela que ele consegue encontrar. Então, assim, a questão do encontro e de um encontro amoroso, não é um encontro para dizer o que você fez de errado, para castigar, para te lembrar o que você deveria ter feito e não fez. Não, é um encontro amoroso. Assim como o filho pródigo, né? Quando ele chega para ser empregado do pai, e o pai faz uma festa. Então, é aquele encontro sempre muito amoroso, um acolhimento muito grande, né? Então, o encontro com Jesus produz mudanças práticas na vida, arrependimento sincero e generosidade, superando preconceitos sociais, no caso do Zaqueu, e superando questões que já estão dadas, né? A mulher samaritana, ela está satisfeita com aquela vida, até que ela começa a se ver de verdade e perceber o vazio, né? Falando do Zaqueu, eu peguei também com o Haroldo Dutra Dias esse conceito, e a gente tem trabalhado bastante ele na educação escolar, é a questão da justiça restaurativa. Nele aparece muito essa questão, nessa parábola, se a gente for pensar ali, né? É uma lógica de reparar. Ele fala que ele vai devolver até 4 vezes mais aquilo que ele tiver adquirido de modo não legal, né? E ele fala, quem foi ferido, qual lei foi quebrada, qual o castigo? É uma justiça que a gente tem hoje, que é retributiva. A restaurativa vai dizer quem foi ferido e se precisa reparar, qual o mal que eu posso reparar para conseguir evoluir. Percebam que é uma diferença muito grande, não é simplesmente o castigo em si, mas é pensar sobre o que aconteceu, pensar o que o outro sentiu e como que eu posso reparar. E aí aparecem essas questões, né, do acolhimento, do despertar, né? Ele fala, vou dar metade dos meus bens aos pobres e se alguém fraudei, restituirei 4 vezes mais. O que a gente conclui? Ele conseguiu educar a própria alma, ele conseguiu mudar o seu ser a partir desse encontro com Cristo. E o erro dele foi uma oportunidade de aprendizagem. Muitas vezes a gente pensa que é um caminho linear, né? Esse encontro com Cristo, e ele é cheio de curvas, cheio de obstáculos, porque nós somos aqueles que vão errar e que muitas vezes vão precisar do erro para conseguir aprender, que de repente só por meio das consequências de um erro consegue aprender. E às vezes a gente não dá oportunidade para o outro também ser esse que vai aprender com o próprio erro. Então ele nos convida a pensar, né, nessas oportunidades que a gente pode dar ao outro, de aprender com o erro. Ele termina falando sobre uma autoridade que vem pela coerência. Quando os discípulos estão até disputando entre si para ver qual que é o mais importante, qual que vai sentar à direita, Jesus se coloca à porta para lavar os pés de todos eles. E naquela época fazer isso era um trabalho de um escravo, né? Eles andavam por muitos lugares, vinham sempre empoeirados, e eles se constrangem muito de Jesus fazer isso. Mas com isso ele dá a lição de humildade, porque só consegue aprender quem se coloca numa posição humilde. Eu ainda não sei, mas eu estou buscando, né? Porque se pensa que sabe tudo, de repente se fecha para o conhecimento. E uma das últimas lições dele foi essa, da humildade, de se colocar a serviço, de servir ao outro, com todo o amor do mundo, né? E também a questão da misericórdia, né? Quando ele tem a mulher adúltera. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Não é só passar a mão na cabeça e exercer amorosidade, mas dar realmente a oportunidade para que a pessoa possa trilhar um caminho diferente, a partir da experiência vivida, experiência difícil, dura, de quase morte, né, de quase apedrejamento. Ele vai, né, vai e não peques mais. Então ele fala assim que a pedagogia do Cristo não impõe o céu, convida a alma para construí-lo dentro de si, através do amor e do autoconhecimento. Então é uma pedagogia do encontro, do questionamento e do exemplo.
vai não peques mais, essa oportunidade de recomeçar com dignidade, não recomeçar se cobrando, se martirizando, pensando no próprio erro. Quando eu li isso, eu lembrei de Paulo, né? Paulo perseguiu tantos cristãos, matou, né? Se sentia o dono da verdade, mas no encontro com Cristo, ele pergunta: que queres que eu faça? E entrega a sua vida a fazer, né? A divulgar a mensagem de Cristo, a realmente doar a sua vida a essa causa. Imagine se ele ficasse se martirizando e lembrando de tudo que ele fez, ele não teria deixado todo esse acervo maravilhoso que nós temos até hoje. Tá, as obras de Paulo são as que mais trazem as passagens de Jesus, né? Então, assim, buscar seguir esse exemplo. Nós vamos errar, nós vamos cair muitas vezes, nós vamos nos arrepender, mas isso não pode ser motivo para que a gente estagne no caminho e fique se culpando. Muito pelo contrário. O que queres que eu faça? Se faça essa pergunta, você vai saber o que faz, porque está em você, já está em você o que você deve fazer. É que nem sempre a gente se dá esse tempo de autoconexão, esse tempo de pensar sobre nossa própria individualidade, sobre as coisas da nossa vida. A gente se conecta com outras coisas. E aí ele fala, o Rossandro também, eu gosto muito dele, ele fala sobre o quanto a gente se conecta com muita coisa e não consegue absorver sentido. E que a gente precisa buscar sentido para que essa nossa sociedade não sofra tanto. Esse sofrimento emocional todo, ele fala que foi a perda do sentido. E muitas vezes o sentido está nessa conexão com nós mesmos, com a nossa própria essência. Porque quanto mais a gente se afasta dessa essência divina, maiores dificuldades a gente vai ter, maior será o vazio existencial. Quanto mais a gente se aproxima dela, maior é a paz que nós vamos sentir. Então ele nos convida a ser todos nós, a ser um educador de luz. Não importa a idade, não importa em que posição estamos ou onde estamos, né? E se permitir também ser educado pela luz e com a luz, né? Ele fala que a família é um laboratório onde a pedagogia do Cristo deve ser testada. Nós não estamos na família por acaso, nós não estabelecemos relações ao acaso. E não se trata de perfeição, mas de direção. Educar é um ato de paciência histórica. É semear hoje o que talvez só floresça em outra encarnação, mas com a certeza de que nenhuma semente de amor se perde. Que possamos, a partir de hoje, olhar para as crises do nosso cotidiano não como problemas, mas como convites. Que possamos ser aquele que, como Cristo, não impõe o caminho, mas caminha junto. Porque, no final das contas, a única educação que realmente transforma o mundo é aquela que consegue tocar e iluminar a alma. É isso, meus amigos. Muito obrigada. Muita paz a todos.